Aí pensa agora, depois disso, casou. 4 meses de casados, vai pra uma escola de missões, aí tem que morar num quarto, porque na base da Jocum era tipo um estúdio que a gente morava. Quarto, cozinha, banheiro, tudo junto, pequenininho. E quando a gente chegou, como era pandemia, tinha um protocolo de ficar 12 dias em quarentena. Esqueci a palavra. Dentro desse quartinho, eu e ele. A gente quase se matou todos os dias. Porque assim, brigava e não tinha pra onde fugir. Não podia sair do quarto. Ficar dentro do quarto. Ele se trancava no banheiro. Sabe isso que falam que o homem fica no vaso um tempão, vai pro banheiro e se tranca? Então, ele desenvolveu esse hábito já ali no início, porque a gente brigava, ficava um com raiva do outro, e só tinha um banheiro que tinha uma porta, o resto era tudo integrado. Então, no começo ali, por conta desse, vocês estavam se conhecendo mesmo, dentro do casamento. Mesmo. E aí Então, todas aquelas diferenças vindo à tona. Muito conflito. Muito choque. Muito. Porque eu e o Igor, nós somos iguais. Quando duas pessoas são iguais, dá muito conflito. A gente é muito parecido, não iguais, mas muito parecidos. Os dois têm a personalidade forte, os dois têm uma unção de liderança, os dois são apostólicos, os dois são, tipo assim, muito... Se é isso, essa é a minha opinião, eu não mudo por nada, entendeu? Tipo, firmes, os dois. A gente é parecido. Você não cede num casamento. Só que cada um veio de uma cultura, de uma criação. E eu fui descobrir, depois de casar, que Rio e São Paulo tem uma diferença cultural gigantesca. Muito grande. Quem aí já casou, né, entre carioca e paulista sabe. É muito diferente, eu não sabia. Eu achava que não tinha. Nós somos muito melhores. Tem isso. Ficar os dois achando melhor. Gente, foi muito tratamento. Deus tratou muito nosso orgulho. Assim, a gente aprendeu na marra que se tiver orgulho, o casamento não sobrevive. Então, era nosso orgulho sendo quebrado todos os dias. O orgulho, na verdade, é a fonte de todo pecado, né? É verdade. Começou com ele. Caramba, então, quando você vai buscar o início daquilo que você tropeçou... Sempre é o orgulho. Vai cair no orgulho. Faz sentido, é verdade. E o primeiro que pecou também, Lúcifer também, foi pelo o orgulho. Então, pensa, os dois foram descobrir no casamento que ainda eram orgulhosos. Sim. Que antes de casar a gente acha, Deus já me tratou em muita coisa, já tô pronto. Quando você casa, você fala, caramba, eu ainda lido com esses pecados, com essas inseguranças, com esses medos que eu nem imaginava. Achava que já tinha sido curada, liberto disso há anos, mas aí no casamento você vê que não. E na verdade eu entendo, né, hoje que não é que você não foi liberto lá atrás, não é que Deus não te tratou em nada, mas é que no casamento você é exposto a níveis mais profundos de provações e de situações que te levam a uma cura de outras camadas daquele pecado que você ainda não tinha chegado, sabe? É um processo santificador, né, o casamento. Eu falo que é uma das coisas que mais me santificou, que mais me fez parecida com Jesus, foi o casamento. E agora também a maternidade, porque é morrer para si mesmo todos os dias. Mais um nível assim. Tá, mas antes da gente ir pra maternidade, eu quero ver o desfecho aí desse... Da missão no casamento. Dessa brigaiada pra... Pensa, gente, aí essa brigaiada, ficamos 12 dias lá no quarto, né, saímos vivos por um milagre. Aí no fim da quarentena, começou a escola normal. Todo dia a gente ia pra aula de manhã, esses 3 meses da escola da parte teórica, que é na base da Jocum, antes de ir pro país perseguido. Então ficamos lá, também tinha conflitos e tudo, tal, mas... Ok, estava sendo assim, difícil, mas na medida. Aí, depois de 3 meses, fomos para esse país, para a missão mesmo, num grupo de 12 pessoas. Eu e o Igor e mais 10. Desses 10, eram 8 mulheres e 2 homens. Todos solteiros. Só eu e o Igor éramos um casal. Todo mundo foi para a missão e morava junto, pensa. A gente com 7 meses de casados. Ainda nesses ajustes todos. A gente já tinha até começado a ter ajuda na base da Jocum com uma terapeuta cristã, porque lá tem isso, chama de counseling, né? Aconselhamento. Mas é uma pessoa que estudou também, tem as técnicas da psicologia e tudo, e também com o Espírito Santo. Sim. Então é meio que cura interior com terapia. E a gente já ia, porque já estava dando muita briga. Aí na missão, que colocaram a gente numa casa, Deus colocou a gente numa casa, com mais 10 solteiros, ainda sendo 8 mulheres novas, bonitas. Aí eu fui descobrir que eu tinha coisas ainda dentro de mim que eu nunca imaginava, porque eu me sentia super segura, né? Bateu insegurança? Muita, ciúme e briga. E não podia nem brigar alto, porque o nosso quarto era do lado de um monte de gente, entendeu? Nem brigar, nem se amar. Alto podia, era difícil. A coisa mais íntima que tinha era o mata-leão. E a nossa porta, eu lembro, no primeiro Airbnb que a gente ficou nesse país, a nossa porta tinha uma abertura assim, que não tinha, tipo, era pra ter um vidro, mas tava faltando. Mas tava sem. Então, assim, não era nada pura, a prova de som. Rodovia.
Então, eu podia nem falar mal do outro, quando eu tava com raiva da mulher, que eu tava com ciúme. Meu Deus! Gente, era um caos. Aí eu fui guardando tudo dentro de mim, só que eu ficava com raiva dele, com raiva das pessoas. E ele também comigo, não era só eu que tinha problema não, tá? Mas era... Bom dia, moça. Vai dar bom dia porque ela brou. Isso. Que sorriso. Vai dar bom dia pra elas. Brincadeira, não era exatamente assim, mas era parecido. Sim. Mas o problema dele não era ciúme, mas assim, eu digo que cada um tinha seus desafios ali e muito choque, né? Dando choque todo dia. E ainda tinha a questão de estarmos nesse lugar em que a missão espiritual que a gente tinha ali era muito pesada. Muito forte, é. Era uma retaliação muito uma forte. carga A gente sentia na pele. Teve um dia específico que teve uma situação, acho que essa eu posso contar. Que a gente foi num lugar e entramos em mesquitas para orar, para declarar ali o reino de Deus, a presença de Deus, bem leve, né? A guerra espiritual que a gente estava se metendo. Aí entramos. O Igor, só que lá não entra mulher e homem na mesma igreja, na mesma mesquita, né? O Igor foi em uma de homens e eu fui numa de mulheres. E a gente combinou que depois de 15 minutos a gente ia se encontrar em frente a essa que eu tava, das mulheres. E o Igor tava com um amigo. Porque a gente se dividia esse grupo em grupos de 3 para evangelizar, porque senão era muito suspeito. Como esse país era na África, a gente se destacava muito já por ser branco. Sim. Todo mundo via, são gringos, entendeu? Então, se fosse um grupo de 12, já ia levantar muita suspeita, e era perigoso. Se descobrissem que a gente era missionários, cristãos. Então, a gente se vestia igual muçulmano, eu usava o hijab, era toda coberta e tudo. E aí, o Igor foi nessa mesquita com um amigo e eu fui na de mulheres. Quando eu saí no horário combinado, nada deles aparecerem. Eu parei lá na frente e nada deles aparecerem. Só que, gente, é um país, assim, que vive extremo nível de miséria, de sujeira, aquela coisa bem roots da África, dos países, dos lugares mais pobres. É país em guerra também? Guerra civil ou não? Tem também, às vezes. Mas não tava naquele momento que eu saí. E aí eu fiquei lá esperando e nada deles aparecerem. Eu comecei a ficar com muito medo. E aí tinham uns rapazes passando na rua e na cultura muçulmana, a mulher não tem muito valor. Não tem fala. Se ela não é casada, então não tem nenhum. A gente andava na rua e vinham os caras oferecendo cavalo para trocar. Camelo. Camelo. Querendo comprar. Eu, a amiga, tal, isso aconteceu várias vezes. Esse é o valor da mulher lá. A gente troca por um animal. É o seu dote e pronto. E você é a propriedade daquele cara. Fazem isso, inclusive, com crianças, né? As meninas são dadas em casamento com 12, 11, 10 anos de idade. E aí, eu tava sozinha, uma mulher sozinha ali, sem um homem do meu lado, ou seja, sem um marido, e um monte de homem passando, e eu chamando a atenção, sou diferente de todo mundo, né? Por ser branca, por não ser dali já, porque né, na África, né, as pessoas são negras, então todo mundo já chamava atenção, com uma roupa diferente, assim, por mais que eu tivesse coberta e tudo, era uma roupa mais colorida, eles usam mais aquela burca preta, então chamava muita atenção. E os homens tudo olhando e começaram a cochichar e falando em árabe, eu não entendia nada. E eu comecei a ficar morrendo de medo. Eu só orava em línguas e orava, Senhor, me livra, Pai, me guarda, me protege. E nada do Igor chegar, eu pegava o celular, tentava falar com ele, não conseguia. Aí eu falei, eu vou voltar pra dentro da mesquita, porque pelo menos lá só tem mulher. Me sinto mais segura. Aí entrei. Só que começou a ficar muito suspeito já, porque eu já tinha entrado e saído. Quando eu entrei, eu não sabia o que fazer lá dentro. Eu imitei as mulheres que estavam no meu lado. Elas ajoelhavam, faziam gestos, eu imitava. Só que eu tava orando em línguas, declarando a presença do Espírito Santo e tal. E aí, assim, será que eu poderia estar falando isso aqui? Talvez não. Espero que não me matem. Espero que não me matem. Mas, enfim, quando eu saí de novo, já tinha dado um tempo lá dentro de novo. Saí de novo, eu já vi que as mulheres da entrada da mesquita já estavam me olhando, tipo assim, desconfiadas. Parecia já que eu não era uma delas. E aí, quando eu saí de novo, o Igor ainda não estava lá. E eu não sabia o que estava acontecendo, fiquei morrendo de medo. Aí veio um rapaz. Ai, como que eu vou dizer? Era um velho, assim, gigante, todo sujo, assim, bem nojento, assim, um cara que tava sujo na rua e tal, meio largado, não sei se ele era morador de rua. Ele veio e começou a querer me tocar. Começou a falar comigo em árabe, eu não entendia, eu respondia em inglês, porque lá a gente se comunicava em inglês, mas nem todos sabem. E eu comecei a falar que eu sou casada, pra pelo menos, tipo assim, por algum respeito, tipo, eu tenho algum valor. E ele não queria saber, ficava me perguntando, quer dizer, não entendia, ficava me perguntando coisas em árabe, eu não entendia. Até que uma hora, ele chegou ao ponto de colocar a mão aqui dentro do pano que cobria meu cabelo, porque lá ninguém vê o cabelo das mulheres, só o marido. Só quem vai ter relação com a mulher. Cabelo é a intimidade máxima, assim. Ele botou a mão e puxou o meu negócio, e viu o meu cabelo e mexeu no meu cabelo. E aí eu já tava entendendo, cara, esse cara tá... Tipo assim, era o início pra ser um abuso.
O que pra nós aqui no Brasil não seria um abuso tocar no cabelo. Mas lá, eu entendendo da cultura, que a gente tinha estudado por 3 meses, eu falei, isso aqui vai dar ruim. E nada do Igor chegar. E nisso meu olho já tava cheio de lágrimas, eu nervosa, assim, meu corpo estremecia por dentro, de medo. E no meu espírito, eu orando em línguas o tempo todo. Aí, e pedindo pra Deus enviar alguém pra me ajudar. Aí veio uma senhora, na hora. Uma senhora veio e começou a brigar com o rapaz. Começou a levantar a voz pra ele em árabe, eu não entendia nada. E começou a apontar e falar, tipo, pra ele tirar a mão de mim. Dava pra ver mais ou menos que ela tava me defendendo. Aí ela virou pra mim e perguntou em inglês, você é casada? Eu falei, sou. Aí ela virava pra ele e falava, e começava a gritar de novo. Tipo, acho que tava falando, ela é casada, não sei o que, respeita, alguma coisa assim. Cara, foi Deus que enviou essa senhora. Porque ela que me salvou ali. Porque senão, se ele quisesse me levar, só tinha homem ao redor, trabalhando. Então, tipo... Os homens não interferem. Oi? Os outros homens não interferem. No momento, ninguém tinha vindo me ajudar. Eles veem a mulher como sabe? Sim. Tipo, um objeto mesmo. Então, era difícil vir um homem me defender, eu acho. E aí... Quando tava essa mulher me defendendo e tal, ele começou a sair, ela me puxou de novo pra dentro da porta da mesquita, tipo, fica aqui, cadê seu marido? Começou a me perguntar em inglês, eu falei, ele tá vindo. Eu combinei com ele, mas ele não chegou ainda. E eu já com ódio, imagina. O que aconteceu que o Igor não veio ainda me encontrar comigo, né? Ele nem sabia que tu precisava ser salvo. Mas eu muito nervosa já. E aí, nisso, veio vindo o Igor. Quando o Igor veio, que eu vi ele, eu desabei. Todo o choro que eu tava segurando ali, aquela tensão reprimida, né, do momento... Eu desabei, comecei a chorar, só que eu chorava de raiva também, né? Porque, pra mim, olha como Deus usa situações pra nos curar. Pra mim, o meu trauma da minha criança interior, vamos dizer assim, falando bem psicologicamente falando assim, psicológica não, pra quem é psicólogo e tal, fala muito sobre isso, das feridas que a gente tem na alma da infância, né? Tudo vem da infância, os traumas e tudo. E pra mim, o principal era relacionado a abandono. Então, Deus permitiu essa situação, que depois eu vou explicar o lado do Igor, tá? Ele não me abandonou em nenhum momento, mas foram as circunstâncias que fizeram ele não chegar. Só que Deus usou isso para trazer à tona algo dentro de mim que eu não sabia que eu ainda precisava de cura. Porque o que eu senti era tão ruim, era como se o meu marido tivesse me abandonado pra morrer ali, tipo. Então eu me senti, era pior pra mim do que uma traição. Se falassem assim, o Igor te traiu com outra mulher. Aquilo pra mim acionou muitos gatilhos. E quando ele chegou, eu desabei a chorar. E aí depois eu não queria mais falar com ele. Tipo, eu não queria nem falar o que tinha acontecido direito. De tanta raiva, de tanta dor que eu tava sentindo. E ele começou a me explicar, amor, me perdoa. A gente ficou preso lá. O que aconteceu na mesquita dos homens? Logo que eles entraram, já desconfiaram deles. Viram que eles eram infiltrados, porque não eram muçulmanos reais. Caramba. E simplesmente levaram eles para um andar de cima. Era tipo uma torre que tinha em cima da mesquita. Pensa aquele formato de igreja, igual a gente vê, né, católica, assim. Era tipo assim, era bem bonito. Levaram eles para uma torre lá em cima, com um chefão da mesquita, tipo o sacerdote mor lá, que eu não sei como chama. Trancaram a porta, era uma grade, trancaram a porta, uma grade. E o cara ficou entrevistando eles. De onde vocês são? O que vocês vieram fazer aqui? Caramba. Vocês acreditam em Deus? Vocês são cristãos? Já perguntaram de cara. E a gente tinha toda uma forma de responder isso sem mentir. A gente falava, a gente segue a Deus, a gente acredita em Deus. Mas nunca se pode falar, eu sou cristão. Sim. Senão já podia mandar matar ali. Não sei, depende do nível do lugar que você tá, né? Se é um muçulmano extremo ou não. Porque existem os extremistas e tem muitos que não são. Não é todo muçulmano que é terrorista, nada disso. Sim. É uma minoria. Mas a gente sempre estava correndo risco. Então, eles ficaram lá encurralados e morrendo de medo também pela própria vida por meia hora, tipo, até o cara liberar eles. Foi bem difícil. Foi Deus mesmo que permitiu que eles fossem liberados bem. O cara deu uns livros para eles, uns livros assim, como provar que a Trindade não existe, como provar que Jesus não é o Filho de Deus. Os livros eram de prova disso. Na verdade o cara sabia que eles sacou. eram. Mas, né, como eles não declararam, tipo, com todas as palavras, acabou liberando eles, foi livramento para eles também. E por isso aconteceu. Só que o Igor tava o tempo todo preocupado comigo e tentando sair. Tanto que no fim eles só liberaram porque ele falou, a minha esposa tá na rua sozinha. Aí eles liberaram. Mas, enfim, não foi culpa dele o que aconteceu. Mas, nesse dia, foi algo tão forte que aconteceu também espiritualmente, assim, esse ataque, essa coisa, tudo que eu senti emocionalmente e espiritualmente. Que eu lembro quando a gente chegou de volta na casa que a gente estava, a gente teve a nossa pior briga da vida inteira, assim, foi nesse dia. Meu Deus. De falar coisas, sabe, que, não sei, vocês são casados? Somos. Os dois. Tá, então já deve ter acontecido brigas que você fala... Não entendi, tá falando de vocês dois. Vocês são casados, faz 2 meses. Não. Imagina, eu descobri isso agora. Tudo bem. Internet. Depois.
continuaria amando vocês da mesma forma. Amém. Mas seria uma surpresa muito grande. E aí... A gente ama todos também. Né? A gente ama. Então, o que aconteceu naquele dia? Aquela briga que você fala coisas que você se arrepende. Depois que você fala, nossa, eu não podia ter ido tão longe, assim, nas palavras, nas ofensas. Mas foi nesse nível bem, bem, bem pesado. E foi o dia mais difícil do nosso casamento. E depois eu vi que existia um ataque espiritual por trás disso tudo também. Sim. Porque a gente estava entrando num território do inimigo, né? Então é claro que ele não estava satisfeito. Então, pensa, era a parte natural de um casamento novo, que tem desafios, que tem ajustes. Ainda mais um casamento de pessoas que não namoraram, que não tiveram um relacionamento próximo. Com um agravante. Com um agravante de estar numa casa com outras 10 pessoas. Isso não é recomendado para nenhum recém-casado, nenhum casal morar com mais 10 pessoas. Tinha isso. E tinha a parte espiritual. Então eram vários fatores juntos, sabe? Então a gente passou por provações bem fortes no casamento. Com quanto tempo vocês foram para casa de vocês? Hoje eu tô em casa. A gente morou na nossa casa por 4 meses antes de ir pra lá. Só que também era a nossa casa dentro da Dunamis Farm, que é uma comunidade também de pessoas. Mas a gente tinha a nossa privacidade. Sim, dentro da nossa casa, era a nossa casa. O difícil era no início o Igor mudar o mindset, a mentalidade de agora sou casado. Porque antes ele era solteiro. Então, tipo assim, se tivesse um problema na fazenda à 1h, ele saía pra resolver. Ele tava lá, tipo, sei lá... Qualquer coisa que acontecesse, né? Ele tava ali pra toda a obra. Depois que casou, tipo, às vezes... sei lá, o carro de alguém quebrou 3h. Ou, sei lá, tá dando problema no som da fazenda, no culto, já é 00:30. E, por exemplo, um dia que a gente combinou, esse aqui é o nossa date night, né? A gente tem uma noite lá da semana que a gente vai ver um filme juntos, ou vai sair pra jantar. Aí acontecia uma coisa dessas. Se o cara sai, ainda mais no início do casamento, eu que tinha essas questões de abandono na alma vindo à tona de novo, já adicionava um gatilho, entendeu? Tipo, ele tá me trocando, ele não sou a prioridade pra ele. E realmente tem que ter prioridade no casamento, né? E ele tava amadurecendo pra aprender isso, essa nova vida de casado, nesses primeiros 4 meses. Que a gente morou na nossa casa, na fazenda. Depois fomos pra lá, ficamos 10 a 11 meses fora da nossa casa. E fomos voltar pra morar na nossa casa, sozinhos em São Paulo, de novo. 1 ano depois, já tinha 1 ano e 2 meses de casados. Então foi um bom tempo, cara. Foi tipo uns 10 meses, assim. Foi na nossa casa. 10 meses de briga pra chegar... Na verdade, de briga foram 6. Os primeiros 6, que foi esses 3 no Havaí, depois 3 nesse país perseguido, foi a escola de missão, de 6 meses. Foi muita briga. Aí depois dessa, Deus nos direcionou a voltar para o Havaí, fazer uma escola de Bíblia. Estudar a Bíblia por 3 meses. Era muito intensa essa escola, de 8h até meia-noite, estudando a Bíblia. Nossa! A aula era de 8h até 1h. Só que tinha muito exercício de casa, para fazer em casa. Então, eu chegava em casa, eu tinha que ficar lendo e fazendo esses exercícios bíblicos, tudo, até meia-noite, 1h todo dia. Nossa, virava. Era bem intenso. Caramba! Só que nesse tempo, a gente não brigava mais assim. A Bíblia começou a nos transformar na raiz ali, tipo, era lendo, estudando e tendo experiências com Deus, de revelações do Espírito Santo, de experiências poderosas com Deus enquanto líamos juntos, porque os dois faziam a mesma escola, então a gente sentava numa mesa, era assim, eu numa ponta e o Igor na ponta de cá, porque era muito livro, muito exercício, então não dava nem pra ficar um do lado do outro aqui. Era aqui, eu, ele e os nossos livros. E lendo a palavra. Aí, do nada, a gente se via chorando, o Espírito Santo falando, assim, no profundo, e curando alguma coisa, sabe, dentro de nós. E aí a gente compartilhava um com o outro, aí o outro começava a chorar também, aí começava a orar, e aí começava a falar em línguas. Era poderoso. Esse tempo, esses últimos 3 meses desses 10, foi assim. Foi um bálsamo. E ali a gente começou a desfrutar mesmo uma fase boa do casamento, depois de muitos meses de muito conflito. E ser curado também, pela palavra. Porque, na verdade, 6 meses morando fora, até a intimidade do casal não acontece direito, porque... a gente dava um jeito. Tinha um dia off por semana. E detalhe, todos os dias que a gente tava, que não era esse dia off, a gente tinha um orçamento para comer, por exemplo, que era $2 por dia, por pessoa. Café da manhã, almoço e janta, $2 para tudo. Então, assim, a alimentação era horrível. Eu e o Igor, a gente, né, o Igor é de São Paulo. São Paulo é o melhor lugar do mundo pra comer bem, né? Sim. Então o Igor é acostumado a comer nos melhores restaurantes e tudo. Eu, do Rio, mas também já tinha costume de comer fora, tinha esse estilo de vida. Lá a gente comia, assim, um salgado, sabe, pra almoçar na rua e orando pra não te fazer mal, porque era de podrão da rua, assim, lugar qualquer. Então era bem difícil. Aí no day off que tinha, que era o sábado, a gente saía de perto do time.
Eu falava, pelo amor de Deus, vamos ficar só nós dois. Porque a mulher precisa dessa conexão emocional, né? Eu me sentia muito desconectada. Porque a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Nossa. Tempo de qualidade não é só você estar junto. Tipo, às vezes o Igor acha que tempo de qualidade é... vamos assistir o jogo de São Paulo comigo. Tipo, eu nem São Paulina sou. Não, a Natália também. Aqui, ó, piada de futebol, eu quero falar pra você. Até porque o São Paulo nem tem essa qualidade toda, né? Não vamos entrar nisso, que aí eu... Olha lá, ó. Não vai dar briga. Você vai ter Ele uma tá ali DR atrás com o ele. Igor, ó, ficando bravo. São Paulino. É igual a Natália também. É tempo de qualidade e presente. Tempo de qualidade eu viajo pra caramba, presente eu esqueço direto. Nossa, top. coitada. Tá bem, tá bem. Tem que tirar umas férias de vez em Tem. quando e com muitos presentes. Já leva os Tem, presentes pras exato. férias. Mas então, era isso. Ou então, vamos no cinema e tal. Mas nem ver filme, gente. Ver filme também não é tempo de qualidade. Pra quem tem essa linguagem de amor como principal, É outra- não supre. Porque tempo de qualidade é você olhar no olho, conversar. Dá atenção. Sentir uma conexão de coração pra coração, Ouvir sabe? como é que foi o dia. Aí, lá não tinha, porque era o tempo todo com mais 10 pessoas e fazendo missões e Nossa, eu acho que eu não dou compromissos dou conta. coletivos. Eu acho que eu Não não dá dou conta de viver comigo, quanto mais com um monte de gente em missão. 4 dias com o Rono, nós já tá brigando. 2 dias, Imagina. acabou a amizade. E essas 10 pessoas eram de vários países diferentes, tá? Tinha um irlandês, tinha um americano, tinha uma japonesa. cada um numa cultura. Cada uma cultura. Era loucura. Então, assim, nesse dia off, a gente ia, vamos pro nosso tempo. Aí a gente ia fazer alguma coisa, um programa só nosso. Aí a gente ia jantar no... A gente pesquisava o melhor restaurante da cidade, tipo... Tinha Porque a gente coxinha. comia tão mal a semana toda, entendeu? Melhor restaurante da cidade. Chegava lá... Uma franca do piri. Quibe frito. Era tipo assim. Então, foi maravilhoso. Apesar de ser muito difícil, esse tempo, depois desse 1 ano que a gente voltou pra casa, esses 10 meses fora, né? Mas aí voltamos pra casa, tínhamos 1 ano e 2 meses de casados. Parece que zerou. Mas De parece lá que pra foi cá, um intensivo, então, né? Exatamente. Remiu muito tempo Exatamente. de brigas espaçadas, Deus talvez. acelerou o processo, entendeu? Na verdade, essa é a clareza que a gente tem do que aconteceu realmente. Uma panela de pressão. Sabe a panela de pressão que cozinha mais rápido? Mas é mais pressão, muito mais pressão. Por isso que cozinha mais rápido. E hoje a gente entende que Deus tinha pressa em nos tratar, em nos tornar um. Porque no casamento você tem que se tornar um, né? É o que a palavra fala. Deixa pai e mãe, Exato. se torna uma só carne, um só espírito com aquela pessoa. E esse se tornar um, nesse processo, Deus foi falando comigo assim, filha, tá doendo tanto, tá sendo tão difícil, porque eu tô te quebrando. É como se vocês dois fossem 2 vasos nas minhas mãos, que a palavra fala mesmo, que nós somos como vasos na mão do oleiro, né? Então, eu era uma mulher de Deus, uma pessoa que era uma bênção e tudo. O Igor também, um homem de Deus, íntimo de Deus, né? Íntegro e tudo. Só que quando casou, o problema não é que, é porque ela não é mulher de Deus, como eu achei, ou ele não é homem de Deus, como eu achei. E por isso a gente tá brigando tanto, e por isso dá tanto conflito. O diabo tenta te falar que é isso. Você casou errado, você escolheu mal, ele não é tão homem de Deus como você pensava. Mas são mentiras isso aí. Na verdade, é porque são 2 vasos prontos, que tinham um formato, né? E vamos dizer que eu era um vaso quadrado, ele era um vaso oval. Cada um fluía de uma forma, tinha seu relacionamento com Deus de uma forma, seu ministério de uma forma, sua forma de pensar própria. E para se tornar um, é preciso desfazer esses 2 vasos. Não adianta você pegar 2 vasos de barro e ficar batendo um no outro para tornar um. Não vai. Você vai quebrar. Você tem que derreter a argila, tem que amassar, tem que quebrar antes. Então dói. Eu tava sendo amassada, quebrada, derretida, destruída ainda, né? Pisada, Nós apertada. 2 fomos.